Desse bloco, cada um vai ter 10 minutos para fazer a apresentação. A equipe da Assembleia vai ter 10 minutos para fazer a apresentação. E pode ter um representante ou dois, ou como vocês preferirem. Deixa bem, né? Ó. Pode ter uma pecinha no bloco. Gente, boa noite. Boa noite. Eu estou aqui para representar a equipe das vantagens, ou seja, nós estamos defendendo aqui a instalação das usinas termonucleares aqui no Brasil. É muito importante essa instalação, entendeu? Por vários fatores que no decorrer do julgamento a gente vai falar, alguns fatores também que a gente vai repetidas vezes com o objetivo de fazer com que vocês entendam e se conscientizem de que é necessário sim, apesar dos contras que são poucos, que eu vou demonstrar aqui, é necessário sim ter a instalação de usinas termonucleares aqui no Brasil. O primeiro argumento que eu vou falar é porque as usinas termonucleares elas podem ser construídas perto de locais, perto das cidades. As usinas hidrelétricas elas têm que ser construídas em lugares mais afastados porque elas precisam de grande quantidade de terras, às vezes terras que precisam ser devastadas, famílias que precisam ser mudadas de local, do seu local de nascimento até, para poder ser construídas essas usinas hidrelétricas. Então, as usinas termoelétricas, elas são energia limpa, ela não produz gases de estufa contra o meio ambiente, é uma energia segura, que tem alta proteção, são 6 barreiras para a radiação ter que passar e são vários equipamentos utilizados. É uma energia limpa, como a colega já falou, ela não sem danos ao meio ambiente. O lixo tóxico é muito seguro, ele é bem armazenado e não produz a ameaça à natureza, depois vai ser explicado. E nós temos aqui no Brasil uma grande quantidade de matéria-prima que é usada, o urânio é usado nas usinas termonucleares, é a grande matéria-prima, e nós temos aqui uma grande reserva. E a gente sabe também que aqui no Brasil a gente está vivendo um período de seca, como a gente está principalmente no Nordeste. A gente está vivendo uma seca que é a pior dos últimos 50 anos. Então, como a gente pode confiar em algum tipo de usina que possa falhar nos próximos anos, no nosso futuro? Como que a gente vai confiar? Ou depender do sol, ou depender dos fatores climáticos. Então, esse é mais um argumento que a gente aqui defende a favor da implantação das usinas aqui no Brasil. E no decorrer do julgamento a gente vai explicando outras coisas e outros fatores a favor dessa implantação. Muito obrigada. Agora, convido o representante da equipe de desvantagens para informar. Bem, boa noite, caros colegas. Boa noite. Membros do júri. Nós iremos aqui falar a respeito das desvantagens essas que nos fazem ser contra a implantação de usinas termonucleares em nosso Brasil.
A implantação dessas usinas, elas demandam muitos custos, muitos riscos, e esses riscos são altíssimos. A história tem mostrado que esses riscos existem, são reais, e que Depois você muito bem. O processo que existe dentro de uma usina nuclear ele é bastante complexo. Exige-se uma estrutura muito cara para que haja, então, a obtenção, a captação da energia nuclear dentro da usina, para que essa energia seja usada por nós para os primeiros fins que nós sabemos, de iluminação aqui, né? Nossos celulares, que nós carregamos energia, e vários outros usos que nós sabemos muito bem. Mas temos dados precisos de que a obtenção de energia dentro da usina nuclear, ela realmente tem muitas desvantagens. E vamos apresentar então esses dados precisos. Convido aqui a nossa promotora, a senhora Cleide, ela virá então apresentar precisamente que dados são esses que realmente nos fazem ser contra essa implantação dessas usinas aqui no nosso Brasil. Obrigada. Então, boa noite, senhoras e senhores. O objetivo da gente aqui é simplesmente falar sobre as desvantagens das usinas nucleares no nosso país. Na década de 70, surgiu-se a possibilidade de se criar uma usina nuclear aqui no Brasil. Só que, qual seria então a vantagem dessa usina nuclear? Será que ela realmente é uma energia limpa? Será que realmente é uma energia cara? Então, dentro desse contexto, iremos apresentar a vocês bases sólidas, onde vocês vão ter comprovações que essa energia não é energia limpa, não é energia barata. Um dos exemplos, por exemplo, que o Brasil, ninguém se perguntou na década de 70 por que deveria se implantar essa usina nuclear. Sabe por quê, caros colegas? Porque estavam na época da ditadura. Simplesmente o objetivo de se ter uma usina termonuclear no Brasil era só para questão de armamentos fortes. A pergunta agora fica: era para o bem-estar de alguém? Será que era para o bem-estar de alguém? Ou para prejudicar? Só para vocês terem uma ideia, existem 437 reatores nucleares em todo o mundo, sendo que o Japão usa 30% desses reatores. Outro detalhe, a França usa, o Japão 30% e a França usa 80% dessa energia nuclear. Vocês sabem quanto é que o Brasil precisa usar essa energia nuclear? 1,2. Tanto Angra 1 como Angra 2. A pergunta é, o Japão usa 30%, França usa 80%. A Alemanha disse que já quer acabar em 2020, não vai existir mais na Alemanha. É o que se cogita. No Brasil, para que precisa? Você só usa 1,2? Aí fica a pergunta, isso é bom? Há vantagem nisso? Então, caros colegas, dentro dessa apresentação, iremos provar vocês tudo isso. E aí vem as questões. Se ela é tão limpa, por que prejudica tanto? E a questão de houve falhas humanas. Houve. Ninguém pode garantir que a energia nuclear não tenha falhas humanas. E tem. Porque na verdade a gente não tem como comprovar, não tem como mostrar os slides. Por favor, para ler para mim, gente, rapidinho. Só para mostrar a vocês os slides. Passa para mim, colega, por favor. Vamos falar um pouquinho sobre os efeitos estocásticos, determinísticos, o tipo de manifestação da radiação. Por favor, passe. E aí foi Chernobyl, 26 de abril de 86, por favor. Março de 79 nos Estados Unidos.